Eu sei que para começar a programar eu preciso praticar muito e preciso escrever código, mas aonde eu escrevo esse código? Calma. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as ferramentas que eu uso para escrever e manipular os meus códigos. Fica ligado nesse vídeo. E a primeira ferramenta da nossa lista é o Visual Studio. Eu estou com ele aberto aqui no computador, então vamos dar uma olhada. Bom, aqui a gente tem a interface do Visual Studio. Quem não conhece o Visual Studio, ele é uma IDE. Uma IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento. E o que isso significa? Ela é basicamente um software de edição de texto mais elaborado. Ela possibilita que os seus usuários escrevam códigos em diversas linguagens que vão ser compilados ou traduzidos para a linguagem de computador. Eu uso o Visual Studio porque eu faço aplicativos para celular e ele me fornece suporte à linguagem que eu utilizo, que é a C#. Voltando aqui para a tela do computador, deixa eu explicar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo aqui na tela do meu computador. Bom, aqui você pode ver que nós temos algumas opções como Clone a Repository, Open a Project or Solution, Open a Local Folder ou Create a New Project. O que isso significa? Aqui ele está basicamente dizendo se a gente quer pegar um projeto já existente da internet ou se a gente quer pegar um projeto que está dentro do nosso computador ou criar um projeto do zero. Eu já deixei um projetinho separado aqui para mostrar para vocês melhor como é por dentro dessa interface de digitação de código. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, vamos lá, vocês estão vendo um monte de coisa aqui, inclusive uma atualização. E o que significa esse monte de coisa? Ele está basicamente rodando o meu aplicativo, inicializando ele, deixando tudo ok para que eu possa começar a fazer as minhas alterações. Bom, essa é a tela de desenvolvimento de software. Nesse projeto a gente tem algumas divisões, como aplicativo ADM e aplicativo Job. O que isso significa? Esse projeto em específico são 3 aplicativos dentro de um arquivo só. Por isso que ele tem esse monte de arquivos e um monte de pastas aqui. Eu sei que parece meio abstrato o que eu tô te mostrando aqui, mas logo vai fazer bastante sentido assim que você poder começar a usar. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar aqui em um projeto e abrir uma tela do que eu já escrevi de código para vocês darem uma olhada. Vou pegar a tela de login aqui. Bom, essa é uma tela que eu escrevi em Xamarin. É um framework que me auxilia a fazer aplicativos tanto para Android quanto para iOS. Isso aqui é um código chamado XAML, que a gente usa como se fosse o HTML, CSS, mas é um pouquinho diferente para poder fazer a cara do aplicativo. Isso aqui é a parte visível do aplicativo. Bom, e vocês estão vendo essas linhas aqui? Essas linhas são os locais onde eu escrevo o meu código. E agora eu vou abrir um código em C#, que é uma outra linguagem de programação. Ela tá vazia, vamos pegar uma tela que tenha mais coisa. Por exemplo aqui você pode ver um monte de coisa escrita, mas não se preocupe com isso agora. O intuito desse vídeo é te mostrar onde a gente pode escrever o nosso código. Por exemplo, se eu quiser criar uma variável, eu venho aqui e digito var nome da variável igual a qualquer coisa que eu queira escrever. Bom, vamos escrever qualquer coisa aqui. Vídeo legal. Vocês podem ver, eu atribuí um valor a essa variável e é assim que a gente vai estruturando o nosso código. E sabendo isso, depois de praticar um pouquinho, você consegue começar a escrever códigos mais extensos e coisas mais complexas como essas aqui. Aqui em cima, a gente tem a nossa barra de funcionalidades, que é onde a gente pode executar o código e ver como ele funciona. Por exemplo, se eu apertar esse botão aqui, ele vai iniciar o meu emulador. Um emulador Android vai aparecer aqui na tela e poder ver o que eu estou fazendo enquanto construo o meu aplicativo. Caso você não esteja fazendo um aplicativo de celular, vai aparecer o mesmo botão aqui, mas com um nome um pouco diferente, te mostrando o que você deve fazer para iniciar a sua aplicação web, seu jogo, enfim, seu aplicativo. Bom, sabendo onde você pode escrever o seu código e aonde você pode clicar para rodar ele, você já consegue escrever alguma coisinha e fazer as coisas funcionarem. Então, vamos para a próxima ferramenta de programação. Bom, entrei aqui no GitHub e coloquei de cara o repositório do Xamarin, que é a tecnologia que eu trabalho hoje em dia. E você pode ver que a gente tem uma lista com vários serviços, vários projetos e um monte de coisa aqui que parece um pouco estranho, mas calma lá, vamos destrinchar isso aqui primeiro. Isso que vocês estão vendo são repositórios. São basicamente os arquivos salvos fora da máquina de alguém. Nesse caso, das pessoas que trabalharam no projeto Xamarin. O que vocês estão vendo aqui é uma série de arquivos estão salvos na nuvem. Beleza, Adriano, eu entendi o que é um repositório, entendi esse GitHub aí, mas como que eu faço para salvar os meus arquivos nesse GitHub? Bom, primeiro de tudo você vai criar uma conta. Depois que você criou a sua conta, você vai cair numa página como essa. Você vai clicar aqui em repositórios e adicionar novo repositório. E você vai ter algumas coisas que são obrigatórias para o seu projeto, como nome, quem é o dono desse projeto. E aí você tem algumas coisas que são opcionais, por exemplo, a descrição. Aqui a gente tem algumas definições, como você quer que esse repositório seja público, você quer que ele seja privado,
Você pode escolher isso caso você queira mais privacidade no seu código, ou se você quiser deixar fazer um projeto open source, que são projetos disponíveis para a comunidade. Aqui a gente tem mais algumas opções como readme, git ignore ou uma licença. Isso aqui é basicamente algumas configurações que você tem que fazer para poder iniciar um projeto com qualidade. Eu não vou entrar muito a fundo aqui nelas porque isso requer um vídeo um pouquinho mais longo. O objetivo desse vídeo é te dar mais um overview sobre tudo que eu uso para programar, não te ensinar a fundo como eu faço essas coisas. Depois de criado o seu repositório, você vai precisar de uma ferramenta para unir o seu Visual Studio com esse repositório. E é isso que eu vou te mostrar na próxima ferramenta, então vem comigo. Nesse ponto, é muito importante que fique claro que existem ferramentas diversas para fazer o versionamento de código, que é basicamente manipular o código, manipular onde ele vai ser salvo. Isso que eu estou te mostrando agora não é a ferramenta definitiva que todo mundo usa. É uma das opções que a gente tem no mercado para trabalhar com o nosso código. Então vamos lá. Esse aqui é o Bitbucket. O que ele faz? A gente escreveu um código e a gente quer armazenar ele no GitHub. Já pensou se você tivesse que ficar salvando código, salvando pasta, pegando a pasta, jogando na internet, colocando ela, fazendo upload, ia dar um trabalhão, não é mesmo? Para isso foi criada essas ferramentas de versionamento. Elas vão estar integradas na sua interface de digitação de código e elas vão estar conectadas também ao GitHub ou ferramenta de armazenamento de código que você escolher. Dessa forma, ela sabe quando você quer passar uma informação para o outro lado. Vamos mostrar um pouquinho mais essa tela aqui. E você vai ter os seus repositórios locais. Caso você não tenha nenhum repositório, isso aqui vai aparecer nulo. E aqui a gente tem algumas opções como local, remote, que são os repositórios na nuvem. Você tem a opção de clonar um repositório que está na internet ou na sua máquina. Você tem a opção de adicionar algum repositório também ou de criar um repositório novo. Aqui ele te pede algumas coisas, por exemplo, aonde você vai armazenar, qual o nome do seu repositório e da onde você está, qual ferramenta de versionamento você vai usar, Git. Ou nesse caso aqui ele também dá a opção de Mercurial. Em Clone, ele vai te dar as opções de pegar um projeto da internet. Aquela pasta que você criou lá no GitHub, você tem a opção de exportá-la para cá para que faça a conexão do seu código com o GitHub. E como que a gente vai fazer isso? Aqui ele te dá alguns campos, como caminho fonte / URL. O que ele está te dizendo aqui? Ele está te pedindo para ir lá no GitHub, pegar um endereço e colocar aqui, que ele vai encontrar esse endereço e vai começar a mandar o seu código lá para o GitHub. Como a gente faz isso? A gente vem aqui no GitHub, escolhe o projeto que você criou, você vai ver que tem essa opção Code, escrito em verdinho. Quando você clica aqui, ele vai abrir um menu escrito Code e você vai perceber que tem essa URL aqui. Se você clicar aqui, ela copia e aí a gente vai voltar lá na nossa ferramenta de versionamento e colar aqui. Quando você fizer isso, ela já vai começar a fazer a busca para ver se esse repositório é válido. Olha só, este é um repositório Git. Já entendeu que isso aqui é um repositório Git e que todas as alterações que eu fizer no meu código vão ser automaticamente trazidas para o meu repositório lá na nuvem. E agora mostrando um pouquinho mais por dentro de como funciona essa ferramenta, aqui a gente tem todas as alterações que a gente fez no nosso código. Por exemplo, a última alteração que foi feita aqui foi um merge da feature Remember Password pela Carolina no dia tal. Supondo que a gente altere alguma coisa no nosso código, essas alterações vão aparecer aqui nessa tela. Quando você fizer as alterações, elas vão aparecer aqui nessa tela e a gente vai executar alguns comandos para poder enviar ela lá para o nosso servidor na nuvem. Depois de fazer todos esses processos, adicionar algum comentário sobre o código que você escreveu, a gente clica em Commit, depois em Enviar. Dessa forma a gente está mandando nosso código e deixando tudo atualizado. Aqui do lado você vai ver que tem algumas coisas escritas, por exemplo, essa seção escrita Ramos. O que é isso? Em inglês normalmente se chama branch, eu não sei porque essa ferramenta está em português, mas enfim. As nossas branches são os nossos locais de trabalho, é onde a gente vai organizar a escrita do nosso código. Imagina só que bagunça, você está trabalhando numa coisa e o seu amigo, sem querer, começa a trabalhar na mesma coisa que você e no final do dia vocês dois escreveram o mesmo código e na hora de juntar tudo começa a dar um monte de erro e vocês não sabem o que fazer e acabam tendo que apagar tudo. Pois é, isso acontecia antigamente antes das ferramentas de versionamento. Para que isso não ocorra, nós criamos as branches, são estruturas que vão organizar o que a gente está fazendo no nosso código. Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo uma feature, vou criar uma branch chamada feature / alguma coisa. Nesse caso, a gente tem aqui uma feature / maps navigation que contém todas as alterações que foram feitas para essa implementação de código. Dessa forma a gente consegue se organizar melhor, fazer com que menos erros ocorram. Essas são as ferramentas que eu uso basicamente todo dia para escrever código, armazenar ele na nuvem e trabalhar com os dados alterados. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, deixa um like e um comentário que me ajuda bastante, beleza? Até o próximo vídeo.